Vem ver isso que acabou de acontecer, com certeza você não tá sabendo. Olha esse vídeo. Oro pela tua graça e pela tua proteção sobre ele. Oro pela tua graça e proteção sobre as nossas tropas, todos os nossos homens e mulheres que servem a nossas Forças Armadas. Pai, nós oramos para que continue a dar ao nosso presidente a força de que ele precisa para liderar a nossa grande nação, enquanto vamos a ser uma nação sobre Deus, indivisíveis, com liberdade e justiça para todos. Oramos pela tua bênção celestial sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Eu ia dividir esse vídeo em duas partes, mas não vou. Vou fazer que de uma só vez, em pouco tempo, você entenda e enxergue o que não te contam. Então já salva e compartilha esse vídeo para que você não possa ser enganado. E manda para aquele amigo que só está pensando na política nacional. Você sabia que muita gente olha para essa imagem, mas não consegue entender o que está acontecendo por trás dela? Acham que é apenas um grupo de cristãos orando sobre o presidente dos Estados Unidos, mas tem algo muito maior por trás disso. A ideia é que o tempo passa e as pessoas não conseguem enxergar além da aparência. Não é apenas um ato religioso de oração, mas é um poder instituído por trás dessa imagem. E toda vez que a religião e o poder político se unem, não acontece nada de bom a não ser perseguição, acepção de pessoas e indiferença e caça às bruxas. A explicação é que esse grupo que está ao redor do presidente dos Estados Unidos é um grupo chamado nacionalista cristão, nos Estados Unidos. Eles defendem a ideia que os Estados Unidos precisa ser uma nação unicamente cristã. E isso não dá certo. Mas qual o problema disso? Existem dois pontos muito interessantes. O primeiro é que a história diz que a própria origem dos Estados Unidos não concordam com isso. Porque eles, os Estados Unidos, os pais puritanos, foram perseguidos pelo poder romano, católico, na Europa, vieram debaixo de uma forte perseguição de morte, porque lá na Europa o catolicismo tinha difundido o que era a religião única do Estado europeu. E quando os pais puritanos chegaram nos Estados Unidos e os pioneiros disseram, aqui o Estado será laico. Não haverá uma união entre a igreja e o Estado e não haverá uma única religião. Por quê? Porque quem comanda, o segundo ponto, quem define religião são eles. Então é religião, o que é cristão, o que eles definem. E olha o que esse homem, nacionalista cristão, tem como pensamento unitário sobre uma era de ouro e quem é cristão ou não. Presta atenção nisso. A Idade das Trevas foi, na verdade, uma era de ouro. Foi a era do iluminismo, que afastou as trevas do Ocidente. Na verdade, hoje nós estamos numa Idade das Trevas. Para poderem votar, as pessoas tinham que obedecer esses critérios. Bem, em primeiro lugar, os Estados Unidos é uma nação cristã. Então, seria necessário uma profissão pública de fé como cristão, para que a pessoa tivesse direito ao voto. Meu primeiro requisito antes de abordar qualquer outra coisa é a fé, a religião. A pessoa tem que ser cristã. Ora, mas que tipo de cristão, Joel? Ora, um cristão que siga um credo histórico. Você deve afirmar isso publicamente. Reconhecer publicamente o credo niceno. O credo dos apóstolos. E quanto aos católicos, poderiam votar? Sim. E a Igreja Ortodoxa Oriental? Sim. E quanto aos batistas, anglicanos, episcopais e presbiterianos? Sim. E quanto aos mormons? Não. É uma seita. Então, não. Sendo assim, não podem votar, eles não são cristãos. E os testemunhas de Jeová? Não, eles não são cristãos. E adventistas do sétimo dia? Não, eles não são cristãos. São uma seita. E os muçulmanos? Sem chance. E quanto aos judeus? Sem chance. Hindus? Sem chance. Ateus? De jeito nenhum. Ah, e quanto aos brancos europeus que veneram Thor? De jeito nenhum. Só cristãos votam. Esse cara me assustou. É um pensamento de um lunático. Você não pode concordar com a doutrina de outras igrejas, de um amigo, de um parente, de um familiar, de um vizinho, mas você não pode impedir esse amigo, esse vizinho, esse parente, essa pessoa de votar. Você não pode impor a sua regra de fé garganta abaixo e dizer que ele não é apto a votar. E esse é o que nos espera no tempo do fim.